Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente para fazermos reflexão da palavra. Meus amigos, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos advertiu sobre o fermento. O fermento, né? Ele é uma coisa que é colocado na massa para levedar, isto é, ela vai contaminar. O fermento é usado para fazer pão e ele deixa o pão crescido, ele incha o pão. E Jesus usou essa figura de ilustração para ilustrar também ensinamentos errados. Olha, meus amigos, meus irmãos, eu tenho enfrentado grandes dificuldades por pessoas que se converteram nessas denominações pentecostal, neopentecostal e da prosperidade. E aí eu posso ver que o nosso Senhor tem toda a razão quando ele fala de um modo muito grave para nós tomarmos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque esses ensinos vêm e leveda toda a massa, incha, contamina, né? E no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 15, o nosso Senhor diz assim: e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E Mateus 16:6 ele também diz: e disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Esses fariseus e saduceus eram os líderes religiosos da época. E no versículo em Mateus 16:12 ele diz assim, os discípulos, né? Os discípulos então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, quer dizer, da doutrina do religioso da época. E, meus amigos, meus irmãos, isso aí leva a pessoa à perdição, leva a pessoa para o inferno. Milhões vai chegar naquele grande dia, vai estar à porta, gritando: abre-nos a porta, né? Ele vai dizer: não vos conheço, né? E a palavra de Deus fala que um pouco de fermento, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está aqui em Gálatas 5, versículo 9. Às vezes você vê essas denominações com aparência de verdade. Elas vêm com 99% de verdade, vamos dizer assim. E um pouquinho só de heresia. Só um pouquinho. Ah, mas isso não tem problema. Ninguém é perfeito, não é assim que dizemos? Não é perfeito, mas com a doutrina tem que ser perfeita. E aí a palavra está dizendo que um pouquinho de fermento leveda, estraga toda a massa, contamina toda a massa, né? Então por isso, meus amigos, meus irmãos, que nós nas nossas reuniões, nós ficamos só com o pão, sem o fermento, sem inventar moda. Qualquer dúvida que nós tivermos, nós vamos aqui. Nós vamos nos orientarmos através disso. Ah, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa cheia de conhecimento, né? E não dava oportunidade para nós trazermos a verdade. E essa pessoa, a religião dela, a denominação dela, nega o inferno. Eu falei: mas Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não, mas Deus é isso, todo mundo é filho de Deus. Quer dizer, ela já está contaminada. E eu vejo em parentes próximos de nós, contaminado com o fermento dos fariseus. Eles não ouvem mais a verdade. Eles não conseguem mais, já foram contaminados, né? Não tem mais como eles, porque deliberadamente eles deixaram se contaminar. E, pois é, meu amigo, meu irmão, se você foi se contaminado pela denominação, por um fermento dos fariseus, pelos líderes religiosos, pelos ensinamentos deles,
Você está perdido se você quiser continuar. E eu disse para essa pessoa: olha, nas nossas reuniões, a pessoa que chega lá tem que vir pronta para aceitar tudo que está aqui na palavra. Não é que eu acho isso, que eu examinei isso, que eu examinei. Não. Tem que ser a palavra de Deus. E nós estamos vivendo os últimos momentos nessa terra, meus amigos. E o fermento está aí. Está em grande quantidade, né? Mas a palavra de Deus fala que só um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só faz tudo se perder. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você se preocupasse com a tua salvação, que você se preocupasse se essa denominação que você está servindo, você está de olho cegamente seguindo essa liderança, porque no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, fala dos crentes bereanos. Eles iam para cá, para a palavra, né? Por isso que nas nossas reuniões nós não temos nome de igreja, nós não colocamos denominação, porque aquele que abraça a verdadeira fé, eles vão ter comunhão conosco, e as denominações não têm comunhão conosco. Algo deve estar errado. Algo está errado, porque a palavra fala que a verdadeira igreja, uns têm comunhão uns com os outros, e nós não conseguimos ter comunhão com as denominações, infelizmente. Por que será? Porque nós estamos aqui com o pão. Esse pão, que é a palavra, nós não deixamos o fermento vir. Nós não deixamos o fermento vir. Por isso que talvez nós não conseguimos ter comunhão, porque essas denominações estão com o fermento dos fariseus, tá? Com o fermento que contamina toda a massa. Gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.